Olá, galera do 8º ano! Estou aqui mais uma vez, professor João Batista, e vou dar uma aula para vocês sobre ângulos. Seja bem-vindo ao nosso Fractal Revisa da nossa avaliação P3. Sobre as noções de ângulo, primeiramente, nós temos que entender que ângulo é uma medida de abertura, que também está relacionada à medida de giro. Quando você gira determinado objeto, a medida do giro é dada em graus, logo você tem um ângulo. A abertura de determinado objeto, uma tesoura, quando você faz uma abertura, a medida entre as semirretas ali formadas por essa tesoura vai ser o nosso ângulo. Da mesma forma, quando você abre uma porta, quando você abre um notebook, a medida do giro, dadas em graus, representa o nosso ângulo. Aqui nós vamos falar sobre ângulos complementares, ou seja, ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Observe a seguinte suposição. Suponha aqui que o ângulo formado pela abertura AOB, ou seja, essa parte azul mais a parte vermelha, forme 90 graus. Se x é um ângulo dado, o seu complemento sempre irá medir 90 graus menos x. Repetindo, se eu tenho uma medida x como ângulo, ou seja, uma medida qualquer de ângulo, o seu complemento é 90 graus menos x. Para ficar melhor entendido isso aqui, vamos dar alguns exemplos. Suponhamos que o nosso ângulo x meça 20 graus. O seu complemento será 90 graus menos 20 graus. Quando a gente faz isso, 90 menos 20, nós temos 70 graus. Ou seja, quando efetuarmos a soma será 90 graus. Suponhamos que esse x agora meça 50 graus. Se esse x é 50, o seu complemento será 90 graus menos 50. E 90 graus menos 50, nós sabemos que é igual a 40 graus. Observe mais uma vez, se efetuarmos a soma será igual a 90 graus. Uma última situação. Suponha que esse ângulo x meça 10 graus. Se ele mede 10 graus, então o seu complemento é 90 graus menos 10 graus. Ou seja, 90 menos 10, nós temos 80 graus. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para observar que a soma sempre é igual a 90. Ângulos complementares, ângulos cuja soma é 90 graus. Dando continuidade, nós temos ângulos suplementares, ou seja, ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Observe a seguinte situação. Suponha esse ângulo sendo 180 graus. É fácil verificar que esse ângulo é 180 graus? É óbvio. Por quê? É dito o ângulo raso, ângulo de meia volta. Pense comigo, uma volta completa em graus, uma volta completa 360, meia volta 180 graus. Como funciona a questão do suplemento aqui? Suponhamos que essa medida de ângulo seja y, ou seja, um valor qualquer em graus. O seu suplemento sempre será 180 graus menos este ângulo dado. Suponhamos que o ângulo y seja 60 graus. O seu suplemento vai ser 180 menos 60, que é igual a 120 graus. Continuando, suponha agora que a medida desse ângulo y seja de 110 graus. Se essa medida é 110, consequentemente, o seu suplemento será 180 menos 110, que é igual a 70 graus. Mais uma situação. Suponha que a medida do meu ângulo y seja agora 30 graus.
Se essa medida é 30, consequentemente, o seu suplemento será 180 menos 30. 180 menos 30, nós temos 150 graus. Eu chamo a sua atenção mais uma vez para observar que a soma desses ângulos sempre será igual a 180 graus. Então, bastante atenção. Ângulos suplementares, ângulos cuja soma é 180, ok? Toda vez que você pensar em suplemento, você tem que retirar determinada quantidade de 180 graus. E pensando em complemento, você subtrai de 90 graus. Mais uma vez, complemento, subtrai de 90 graus. Suplemento, subtrai de 180 graus. Beleza, galera? Dando continuidade aqui ao nosso assunto, entraremos em congruência de ângulos. Qual é o significado dessa palavra congruência? Congruência significa igualdade de ângulos, ok? Congruência de ângulos, igualdade de ângulos. Aqui nós temos dois casos em que nós iremos trabalhar a congruência de ângulos. Primeiramente, em bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio. Ou seja, se eu tenho um ângulo e traço uma bissetriz sobre ele, eu terei, consequentemente, um par de ângulos congruentes. Ou seja, o meu ângulo vai ser dividido em duas partes iguais. Nessa situação, nós temos que OC é bissetriz do ângulo AOB. O que significa esse ângulo AOB? É o ângulo formado pela abertura entre os pontos A, O e B, ou seja, tudo isso. Esse segmento semirreta, na verdade, essa semirreta de azul que eu representei aqui, é a nossa bissetriz. Se esses ângulos são iguais, logo eu vou representar este ângulo igual a esse, da seguinte forma. O ângulo formado pelos pontos A, O e C é congruente ao ângulo formado pelos pontos C, O e B. Ou seja, esses ângulos são exatamente iguais. Ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como OPV. Como que funciona essa questão? Se você tem um cruzamento entre duas retas, essas retas vão te fornecer ângulos opostos pelo vértice, ou seja, ângulos que estarão de frente um para o outro. Esses ângulos que estão de frente um para o outro são denominados opostos pelo vértice. E, consequentemente, também serão ângulos congruentes, ou seja, ângulos que têm a mesma medida. Daqui, eu tenho a seguinte ilustração. Essa parte de azul, que é o ângulo formado pelos pontos A, O, B, vai ser exatamente igual, congruente, ao ângulo formado pelos pontos C, O e D. Ou seja, eu posso representar da seguinte maneira: o ângulo AOB congruente ao ângulo COD. Observe também que os meus ângulos de vermelho são ângulos opostos pelo vértice, ângulos que estão de frente um para o outro, e esses ângulos são ditos congruentes também. Dessa forma, eu posso representar aqui essa parte de vermelho da seguinte forma. Esse ângulo é formado pelos pontos A, O e D. O ângulo AOD, então, é congruente a esse ângulo formado pelos pontos B, O, C. Beleza, galera? Ou seja, os nossos ângulos formados pelo cruzamento de duas retas, aqueles que estão de frente um para o outro, têm medidas iguais. Ou seja, se esse ângulo, por exemplo, medir 120 graus,
Consequentemente, este que está de frente também tem que medir 120 graus. E assim por diante. Beleza, galera? Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos passar aqui para a resolução de algumas atividades, para que vocês possam fixar a parte teórica aqui transmitida para vocês. A informação dada na questão 12 da lista obrigatória é que os ângulos COB e AOB são complementares, ou seja, sua soma é 90 graus. Professor, o que temos que fazer aqui? Apenas somar esses ângulos e igualar a 90. Somando, nós temos que o ângulo de medida 8x menos 4 graus, mais o ângulo de medida 5x mais 3 graus, essa soma tem que ser 90 graus. Dessa forma, nós temos uma equação de primeiro grau simples. Como resolver? Primeiramente, vamos somar os termos semelhantes. 8x mais 5x, 13x. Efetuando a soma desses ângulos, menos 4 mais 3, nós temos menos 1 graus, igual a 90 graus. Isolando a nossa incógnita, vamos passar o menos 1 para o outro membro. Nós temos 13x, lembrando que esse termo passa na operação inversa. Então, 90 graus era menos 1, passa mais 1 grau. 13x igual 90 graus mais 1 graus, 91 graus. Esse 13 que está multiplicando x, obrigatoriamente deve passar dividindo. Nós temos 91 graus dividido por 13 graus. Efetuando a divisão, chegaremos em 7 graus. Tranquilo, galera? Se quiser tirar a prova real, basta pegar 13 vezes 7. Vamos ver? 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21. Sobe 2. 7 vezes 1, 7. E 2, 9. 91. Questão 13. A questão 13 a gente nem precisa comentar aqui muito. É só você observar o seguinte, que a soma desses dois ângulos é 180 graus, é meia volta. Ou seja, já está explícito que aqui nós temos ângulos suplementares. Ou seja, a soma desses ângulos tem que ser 180 graus. Pegando o ângulo de medida 5x mais 10 e somando ao ângulo de medida 4x menos 10 graus, esse resultado tem que ser igual a 180 graus. Somando os termos semelhantes, 5x mais 4x, 9x. Observe que a gente tem soma de termos opostos. A soma de termos opostos sempre é igual a 0, ou seja, mais 10 menos 10, nós podemos cancelar, então sobra apenas 9x, igual a 180 graus. Esse 9 efetua uma operação de multiplicação com x. Obrigatoriamente, esse elemento tem que passar dividindo. Logo, nós temos 180 graus dividido por 9. X igual 180 dividido por 9, 20 graus. Então, galera, x é igual a 20 graus. Tirando a prova dessa divisão, uma divisão simples, mas basta a gente pegar 20 e multiplicar por 9. 20 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. 180 graus. E se a gente substituir aqui também, a gente vai notar que a soma vai dar 180. Então, galera, é isso aí. Essa foi a nossa aula correspondente a ângulos. Espero que você possa estudar bastante aí para a nossa avaliação P3.
Eu fico por aqui e até o próximo Fractal Revisa.